Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme nós sabemos, a Ucrânia ocupou, invadiu o território da Rússia, e o que é muito importante é que tal cenário muda completamente os rumos da guerra. Porque qual será a consequência disso? Será que a Rússia vai utilizar armas nucleares conforme tem alertado já há um bom tempo? E em diversas vezes, em diversas ocasiões, a Rússia afirmava que, caso houvesse uma incursão militar, um ataque militar em seu território, teria o uso ali de armas atômicas. Vamos acompanhar e vamos entender o que está acontecendo. Convido você a divulgar o conteúdo, compartilhar aí com as pessoas que gostam de geopolítica e, claro, se inscreva no canal, dê o like, aquela coisa toda. Vamos observar, inclusive, no vídeo, notem vocês aí, os soldados da Ucrânia em território russo rendendo soldados da Rússia. Vejam só. 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную. Então, conforme nós podemos observar, os soldados ucranianos renderam soldados da Rússia em território russo, colocaram-nos dentro de um caminhão e o levaram em direção ao território da Ucrânia. Então, a captura de soldados é comum nas guerras e certamente tais soldados podem ser trocados por prisioneiros, por soldados eventualmente ucranianos que a Rússia capturou também. Então, este tipo de imagem que nós acabamos de observar não se refere apenas à Ucrânia prendendo soldados russos, no caso aqui desse vídeo mas é comum, nós temos aí também ao longo da guerra vídeos dessa natureza de russos prendendo soldados ucranianos. Então, nós temos algo novo no atual cenário da guerra, que é o fato da Rússia ter sido o seu território invadido, e segundo as informações mais recentes, nós temos que a Ucrânia avançou pelo menos dois checkpoints que a Rússia tinha construído na região, e esta localidade foi infiltrada pelos ucranianos. Nós vamos observar ainda neste vídeo alguns mapas e eu vou pedir a você, reitero, dê o like, compartilhe. Você que gosta de geopolítica, conheça a nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Pois então, pessoal, temos uma novidade no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia, que é a incursão militar ucraniana em território da Rússia. Certamente isso traz consequências muito significativas para o campo de batalha. Vamos observar o que está acontecendo a partir da cartografia. O Mundo no Mapa é uma característica única aqui do nosso canal de observar sempre os problemas de natureza geopolítica e o seu território. Quando nós observamos aqui o mapa, vejam vocês, eu vou até aumentar para que nós tenhamos muita clareza do que está acontecendo. Vejam só, informação de alto nível aqui, hein, pessoal? Vejam vocês. Quando nós temos aí a fronteira entre Rússia e Ucrânia, o que nós vamos perceber claramente é que a guerra se estende nesta região aqui, ó, parte de Kherson, Mariupol, na região de Zaporizhia, Donetsk, Lugansk e tal, né? Então a guerra basicamente se dá nesta região aqui que eu estou achurando ao sul do território da Ucrânia. Então o atual cenário é este, tá certo? Nós tivemos recentemente tentativas russas de avanço nesta localidade onde faço essa seta agora, na cor vermelha. Vou até fazê-la na cor laranja para destacar, né? Vejam só, nesta região nós tivemos aí avanços russos recentemente nesta região de Kharkiv, também chamada de Kharkov, aí conforme nós lemos no mapa. Então, não é nesta localidade que se tem a guerra ocorrendo de uma maneira intensa neste momento. A região de Kursk fica mais ao norte em relação a esta região de Kharkov, como nós observamos. Se nós notarmos bem, nesta localidade, vou escrever na cor roxa, nós temos o Oblast ucraniano, que é o Oblast de Sami, e é a partir daqui que houve uma incursão no território russo em destino ali, em objetivo de encontrar o território de Kursk. Então, é nesta localidade que nós temos o avanço das tropas ucranianas dentro do solo russo. A grande questão importante aqui é que a guerra se concentra em 1000 quilômetros, numa guerra congelada, numa guerra de trincheiras bem ao sul. Então este movimento que a Ucrânia faz em direção ao território russo pode ter como consequência a necessidade da
Rússia ter que desviar parte da sua força militar para esta região e, portanto, desguarnecer as regiões mais ao sul. Então, se o sucesso, eventualmente, da empreitada militar da Ucrânia em território russo se confirmar e eles se permanecerem ali, nós teremos que a Rússia terá que destinar de maneira significativa atenção para esta região ao norte e, certamente, isto pode enfraquecer as linhas de defesas da região, sei lá, de Luhansk, Donetsk ou mesmo Zaporizhia que seja. Então, a questão da guerra necessita muito da logística, conforme sabemos, evidentemente, e o que nós temos é uma incursão militar ucraniana no território russo que pode mudar de modo considerável a guerra, conforme estamos aqui observando, porque uma das consequências é o enfraquecimento, não é? Por conta da divisão, eventualmente, da força militar russa para outras regiões e, consequentemente, nós termos a Ucrânia conseguindo avançar em outros territórios ainda dentro da Ucrânia, no caso ali em Donetsk, em Zaporizhia, que seja, ok? Então este é um cenário. Agora, vale destacar ainda que ao longo da guerra, por esta região de Kursk, houve também empreitadas militares russas dentro do território da Ucrânia logo no primeiro momento. E houve uma primeira contraofensiva ucraniana, não a segunda. A primeira contraofensiva ucraniana, os russos estavam próximos a Kiev, a capital, e também estavam na região norte e leste do território ucraniano. A Ucrânia conseguiu recuperar tais territórios e ficou na fronteira. E aí nós temos que a Ucrânia não conseguiu recuperar os territórios do Donbás, os territórios ali ao sul, e a Rússia avançou para Mariupol, depois avançou para a região de Kherson, no norte da Crimeia, e assim por diante está lá até agora, né, basicamente. Porém, a novidade agora é que a Ucrânia avança linhas de defesas da Rússia dentro do território russo. Veja só vocês. Aqui nós temos um outro mapa, o mapa no mundo. Você que quer aprender geopolítica e aprofundar o seu conhecimento, eu convido você que quer aprender de verdade, saber tudo o que ocorre no mundo da geopolítica com contextualização histórica, aulas ao vivo analisando toda a importância geopolítica semana a semana em um território geopolítico, ou seja, análise diária do que tudo, né, do que acontece na política internacional. Venha para a nossa comunidade geopolítica. É mais do que um curso, é uma comunidade onde você tem aulas atualizadas, informações diárias e, claro, os contextos históricos a partir das aulas gravadas sobre a China, a Rússia, os Estados Unidos, a União Europeia e assim por diante. Dê uma olhada, o link na descrição do vídeo. Observando aí o mapa, eu vou aumentá-lo novamente para nós percebermos. Vejam só, esta região aqui, a região na cor que eu vou destacar em vermelho, no norte da Ucrânia, a região de Sumy, conforme nós mencionamos, nesta localidade. A partir daqui, um empreendimento ucraniano em direção a Kursk dentro da Rússia. Houve aqui, na região de Kharkiv, uma tentativa de ocupação recente por parte da Rússia, porém a Ucrânia conseguiu, repito, segurar, no caso, não permitir com que a Rússia avançasse nesta direção aqui. Perfeito? E, por sua vez, a guerra se estende basicamente nesta região aqui, ó, conforme nós mencionamos. Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk, bem como também a Crimeia. Então a guerra pode resultar que a Rússia necessite transferir soldados para estas regiões e, consequentemente, poderá, caso isso aconteça, percebam vocês, poderá, não que ocorrerá, a Ucrânia poderia, portanto, avançar nessas regiões e romper as linhas de defesas russas dentro desses 1000 quilômetros de guerra. Desde a região da Crimeia até o Oblast lá de Lugansk, nós temos uma guerra que se estende em 1000 quilômetros de extensão. É muita coisa. Tudo bem? Então é este o cenário. Observando aqui estes outros, né, dois mapas de compreensão mais difícil um pouco, notem vocês aí o Oblast, quando observamos aqui uma atualização, né, gente? Sumy, Oblast da Ucrânia, e aqui nós temos Kursk, que é o Oblast, que eles chamam de Oblasts que nós chamamos de estados, né, gente? No Brasil, a Argentina chama de províncias, só para nos situarmos, né? E no caso da França, eles chamam de departamento, só para dar ideia, tudo bem? No caso aqui, o Oblast, que seria o estado de Sumy, no caso ucraniano, e ali o Oblast da Rússia, que é o de Kursk. Nós temos as linhas de fronteira aqui dos dois países e a presença militar ucraniana
dentro do território russo aí, destacado aqui nesta cor, ok? Azulada, que eu estou agora achurando na cor vermelha, ou seja, esta informação é de ontem ainda, de 3 horas da tarde, que foi a hora que nós fizemos o nosso vídeo aqui no nosso canal. Aqui ainda esse mapa traz pra gente um detalhe de Kharkiv, né? A disputa fronteiriça ali muito forte, e o objetivo da Ucrânia é mais ao norte ali da região de Kharkiv. E por fim este outro mapa mostrando as linhas de infiltração por parte da Ucrânia dentro do território russo. Tudo bem? Nós vemos de modo curioso, né, que a empreitada vai se dar acompanhando as linhas, né, de transportes. Tudo bem? Nós temos então a logística, certamente sempre fundamental. Nós vemos as rodovias, linhas de transportes, sendo caminhos para avançarem dentro da região do Oblast aí de Kursk. Aqui, Sudza, a cidade mais importante ali, pelo que me parece, tudo bem, informação a ser confirmada, claro, dentro do território da Rússia, perfeito? Então é este o atual cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia. Consequências, a possibilidade da Rússia utilizar armas nucleares. A Rússia já afirmou isto muitas vezes. Vamos acompanhar e torcer para que isso não aconteça. E mais ainda, o cenário muda porque há esta possibilidade no ar, pelo menos aventada pela Rússia, né? E por fim, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal, venha conhecer a nossa comunidade geopolítica, venha estudar de verdade, aprender tudo o que acontece na política internacional de modo aprofundado e sem a superficialidade e muitas coisas bocós que vocês veem aí no mundo. No mais é isso, bons estudos e conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais, tchau pessoal.